Você já se sentiu tão rejeitado que pensou que era impossível encontrar a redenção? Esta é uma questão que muitos de nós já enfrentamos em um momento ou outro da vida, sentir-se excluído ou mesmo rejeitado, considerado indigno por aqueles que nos rodeiam. Pode nos levar a acreditar que somos além do alcance de qualquer mudança. Mas e se mesmo em meio a esse sentimento de abandono alguém olhasse diretamente para você e lhe dissesse que é possível começar do zero? Essa é a história de um homem que viveu sob este estigma que parecia longe de qualquer possibilidade de redenção até que teve um encontro inesperado que transformou a sua vida. Zaché é um nome que muitos talvez reconheçam, mas cuja profundidade e comovente talvez seja menos conhecida a cada dia, que enfrentava olhares de desprezo, comentários sussurrados onde quer que fosse e o isolamento de sua própria comunidade. Ele era certamente um homem rico, mas sua riqueza lhe custou caro. Mas havia algo em seu coração que o fez acreditando que talvez ainda houvesse uma chance de mudar. Foi então que ele tomou uma decisão surpreendente que mudaria sua vida para sempre. Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a clicar no polegar azul e deixar um comentário para que o YouTube continue a recomende-nos mais vezes. Vamos assistir a este vídeo para entender por que Zaché era tão odiado e desprezado pela sociedade judaica de sua época. É essencial entender o contexto social e histórico em que viveu. Zaché não era apenas um homem rico, ele ocupava uma posição de grande poder, sendo os principais publicanos os cobradores de impostos na Palestina no século I. Esta função estava intimamente ligada ao domínio opressivo do Império Romano, e os cobradores de impostos eram vistos como traidores e pecadores pelos seus companheiros judeus. Os impostos cobrados aos judeus destinavam-se a manter o vasto Império Romano dominando a terra de Israel, impondo a sua autoridade ao povo judeu e exigindo que tribos pesadas apoiassem as suas expansões militares, a construção e o modo de vida. Os judeus, por sua vez, viam este imposto como um lembrete constante da sua submissão. Para piorar as coisas, os romanos não cobravam seus impostos diretamente, mas terceirizavam essa tarefa para os judeus, que assumiam a tarefa de extorquir seus próprios compatriotas em nome do império. Os publicanos, como eram chamados seus coletores de impostos, eram homens que compravam o direito de cobrar impostos em um país. Dada a região, eles não se contentavam em cobrar o valor devido a Roma, mas tinham a liberdade de exigir mais do que o necessário, enriquecendo-se assim às custas do povo. Quanto mais cruel e eficiente fosse um coletor de impostos, mais ele obteve lucro. Zaché, como líder dos cobradores de impostos em Jericó, estava no topo desta pirâmide de exploração na sociedade judaica. Os cobradores de imposto eram universalmente desprezados, eram vistos como colaboradores do inimigo dos agentes do governo romano que extorquiam seu próprio povo. Aos olhos dos judeus, os publicanos não eram apenas desonestos, mas também espiritualmente impuros, corrompidos pelo seu envolvimento com o poder estrangeiro. Eram frequentemente considerados piores do que ladrões porque a sua traição era dupla contra o povo e contra Deus. Muitos judeus piedosos acreditavam que os cobradores de impostos estavam além da salvação, condenados por sua prática corrupta e sua aliança com o Império Pagão. Lucas 19, 1-2 nos diz que Jesus entrou em Jericó e passou pela cidade um homem rico chamado Zí. Líder dos publicanos estavam tentando ver quem era Jesus. Esta menção ao fato de Zaché ser rico e líder dos cobradores de impostos sugere que ele havia acumulado uma enorme fortuna. Mas como ele conseguiu isso? Jericó, a cidade onde viveu em Zí, era uma das regiões comerciais mais importantes da época, localizada ao norte do Mar Morto. Jericó era uma cidade próspera, um importante centro comercial e agrícola. Sua posição estratégica nas rotas comerciais entre a Judéia e a Galileia a tornava um ponto crucial para o trânsito de mercadorias. Zaché, como líder dos coletores de impostos, tinha controle sobre a arrecadação de impostos em uma cidade com comércio florescente. Ele provavelmente coletava impostos sobre mercadorias que passavam por Jericó nas transações comerciais, até mesmo na produção agrícola e assim por diante. Era comum entre os publicanos. Ele aproveitava sua posição para exigir mais do que o necessário, enriquecendo assim com o trabalho e o sofrimento de seu próprio povo. Porém, essa riqueza não lhe rendeu o respeito da sociedade, pelo contrário, apenas fortaleceu o desprezo que os outros sentiam por eles. Zaché não apenas representou a corrupção do sistema, mas também personificou a traição de um judeu aos seus próprios irmãos. A cada peça, ele acumulava sua posição como um dos homens mais desprezados entre os judeus. Consolidado aos olhos de muitos, estava além de toda a redenção. Afinal, como poderia alguém que lucrava com a opressão romana ser aceito por Deus? Esse contexto de opressão
econômica e desprezo social era a realidade diária de Zé. Apesar de sua riqueza, ele vivia isolado, odiado por aqueles ao seu redor. Sua fortuna não lhe trouxe paz. Apenas mais motivos para ser evitado. A rejeição da comunidade era evidente em cada olhar de desprezo que recebia nas ruas e em cada palavra amarga sussurrou nas suas costas. Ele sabia que aos olhos das pessoas ele era visto como um traidor, alguém que havia vendido sua alma ao Império Romano, e não era só o desprezo dos outros que o atormentava. Zaché também sentia um profundo vazio em sua alma e ausência de paz que sua fortuna nunca poderia preencher. Havia algo nele que ansiava por mudança, para redenção, para um novo começo. Foi nesse contexto de desespero que Zé ouviu falar de Jesus. As histórias sobre o profeta de Nazaré se espalhavam rapidamente e ele sabia que este homem era diferente dos outros. Jesus tinha o poder de curar, para perdoar pecados, para acolher os marginalizados e os rejeitados. Ele caminhou não só com os ricos e poderosos, mas também com os pecadores, os doentes e os excluídos da sociedade. A mensagem de Jesus ressoou profundamente no coração de Zé. Talvez ele tenha pensado que esta era sua chance de mudar sua vida. Talvez apenas por um momento ele pudesse ver este homem e descobrir se a redenção era possível mesmo para alguém como ele. A cidade estava em tumulto com o anúncio da chegada de Jesus. Como a notícia de sua passagem para Jericó se espalhou rapidamente pela cidade preparada para recebê-lo, e a expectativa da população aumentou. O desejo de Zé ver Jesus crescendo a cada momento, porém ele sabia que não seria fácil. A multidão que seguia Jesus por onde ele passava era imensa. As ruas de Jericó estavam cheias de gente que também queria ver o profeta que fazia milagres. Ele, sendo pequeno, enfrentava um obstáculo físico que não conseguia ver além das pessoas ao seu redor, e ninguém certamente iria abrir espaço para ele. Um homem considerado um pária. A dificuldade de ver Jesus no meio desta multidão era uma metáfora óbvia para a vida de Zaques. Até então, ele estava sempre à margem, separado dos outros, impedido de participar plenamente da comunidade. Mas o Axé não estava pronto para desistir. Sua determinação era mais forte que o desprezo que sentia ao seu redor. Ele sabia que essa era sua oportunidade de encontrar algo que o dinheiro nunca conseguiria: compre paz de espírito, perdão e talvez a chance de começar de novo. Foi então que Zé tomou uma decisão incomum para um homem de sua posição. Não importando o que pessoas ele dissesse, ele correu na frente, deixou a multidão para trás e encontrou um sicômoro. Ele sabia que Jesus iria passar e, em um ato que surpreenderia muitos, Zé subiu na árvore. Esta decisão, ao mesmo tempo ousada e inesperada, revelou a profundidade do desejo de Zé. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para ver Jesus, mesmo que isso significasse subir em uma árvore como uma criança, o que certamente atrairia olhares ainda mais críticos. O texto de Lucas 193:4 descreve isso com simplicidade, mas suas implicações são profundas. Eles procuraram ver quem era Jesus, mas não conseguiu por causa de a multidão, porque ele era pequeno. Então correu e subiu num sicômoro para vê-lo, porque Jesus teve que passar por ali. O fato de Zé correr e subir em uma árvore revela uma motivação que ia muito além da simples curiosidade pela qual ele estava pronto para se humilhar diante de todos, deixar de lado todo orgulho ou dignidade social em busca de algo maior. O cimote que Zaques escolheu subir não foi qualquer árvore da Bíblia. As árvores muitas vezes têm significado profundo. O simbolismo da figueira, em particular, tem uma longa tradição nas Escrituras desde os tempos de Adão e Eva. Quando as folhas de figueira eram usadas para cobrir a nudez dos primeiros seres humanos, esta árvore estava associada à busca de abrigo e refúgio. No entanto, a escolha de Zer para escalar este sicamore não foi para se esconder, mas revelar-se, para encontrar uma nova perspectiva tanto física quanto espiritual. Subir em uma árvore não era um ato comum para um homem rico e influente como Zaché, mas fazê-lo ele mostrou que estava pronto para algo diferente, algo novo. Ele estava cansado de viver nas sombras, sendo ignorado ou desprezado. Elevando-se acima da multidão, ele procurava mais do que apenas uma visão de Jesus, ele procurava uma nova visão de si mesmo. Naquele momento, Zaqueu buscava uma mudança de vida, uma transformação que só Jesus poderia oferecer. Ele sabia que essa poderia ser sua única chance de se aproximar do homem, que de uma forma ou de outra, outro parecia ter a resposta para ela. Ansiedades jorradas do alto da árvore serviram enquanto Jesus se aproximava. O que ele não sabia era que esse simples ato de curiosidade e desespero abriria as portas para um encontro que mudaria sua vida para sempre. Finalmente o grande momento estava prestes a chegar. A cena era incomum. Jericó, uma cidade movimentada, repleta de pessoas que tinham ouvido falar da chegada de Jesus. As ruas estavam lotadas e a expectativa no ar era
Palpável a notícia de que o homem profeta que realizou milagres e falou de um novo reino passou pela cidade e se espalhou rapidamente. Todos queriam ver aquele que atraiu as multidões com suas palavras e ações, mas enquanto todos os olhos estavam fixos em Jesus, um olhar inesperado de repente chamou a atenção para alguém que estava fora do comum lá em cima num galho de um pacamore. Civis para muitos era invisível, ou melhor, teriam preferido que ele fosse. Embora fosse rico e famoso, ele não era não respeitado. Na verdade, ele era alguém que as pessoas evitavam por considerá-lo indigno de qualquer atenção, como chefe dos cobradores de impostos. Que ele tinha acumulou riqueza à custa do sofrimento dos outros e foi amplamente desprezado e rejeitado pela comunidade. Estava habituado a ser ignorado e olhado com desprezo, mas, agora nesta posição elevada na árvore, ele se viu numa situação especial, visível para todos, menos ao mesmo tempo esperando por algo mais profundo do que simplesmente ser notado. Jesus se aproximou da multidão, o seguiu de perto, se acotovelando para ver de perto o homem de Nazaré. Zaqueu, do alto do sicômoro, manteve os olhos fixos em Jesus, cheio de espera. Mas sem saber exatamente o que esperar, seria possível que Jesus notasse um homem como ele, tão odiado, tão desprezado, poderia atrair a atenção do profeta que falava de perdão e amor, onde estava destinado a ficar na margem, só mais um rosto perdido no multidão. Foi quando aconteceu o momento que mudaria a vida de Zé para sempre. Jesus andando pela rua estreita, de repente parou. O burburinho da multidão diminuiu e todos procuraram ver o que chamou a atenção de Jesus. Ele olhou para cima, todos os olhos seguiram a direção de seu olhar e lá no topo do sicamore estava Zaqueu, o coletor de impostos que ninguém respeitava, que muitos desprezavam. Agora era o centro das atenções, mas o que surpreendeu ainda mais a todo mundo foi isso que aconteceu a seguir. Em uma voz firme mas amorosa, Jesus falou diretamente com Zé: desça rápido, porque devo ficar hoje em sua casa. Lucas 195. As palavras de Jesus ecoaram não só nos ouvidos de Zé, mas nos corações de todos os presentes. Jesus, o homem seguido pelas multidões, o profeta de Deus, chamou-se pelo seu nome. Não só isso, mas pediu-lhe que permanecesse em sua casa. Aquele que era considerado um pescador traiçoeiro e o corrupto agora se tornou o anfitrião do Messias. O choque foi imediato e lá em cima, por um momento, teve dificuldade em acreditar no que estava acontecendo. Jesus o conhecia pelo nome sem ninguém lhe dizer. Jesus o havia identificado, ele tinha visto sua presença, sua necessidade, sua angústia interior. Isso, o que Zé sentiu naquele momento, foi algo que ele nunca havia experimentado. Ele tinha sido visto não como o homem corrupto que todos diziam que ele desprezava, mas como uma pessoa digna de ser chamada de digna de reconhecimento. O impacto desse reconhecimento foi tão poderoso que, sem hesitação, Zaqueu rapidamente desceu do sicomore. Ele não se importava com a multidão que o olhava com espanto, nem com os murmúrios que se espalhavam entre as pessoas ao seu redor. Tudo o que ele sabia era que Jesus o havia chamado e ele teve que responder. Esta não foi a única vez que Jesus foi criticado por suas associações ao longo de seu ministério. Ele estava frequentemente na companhia de cobradores de impostos, pescadores e pessoas marginalizadas. Em outra ocasião relatada em Lucas 529, aos 32 anos, na casa de Levi, outro cobrador de impostos, e novamente os fariseus e mestres da lei questionaram suas escolhas: porque você come e bebe com cobradores de impostos e pescadores? A resposta de Jesus foi clara e poderosa: não são os que têm boa saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Esta foi a essência da missão de Jesus. Desafiou as expectativas da sociedade do seu tempo. Jesus não estava interessado em manter a aparência de pureza social ou em observar as convenções religiosas que separavam os justos dos pecadores. Para ele, cada alma era preciosa e ninguém estava fora de questão. Alcance da redenção. Aproximando-se de Zé, Jesus mostrou mais uma vez que o reino de Deus está aberto a todos, inclusive aos considerados mais distantes. Ele não olhou para as aparências externas, mas para o coração, e em Zé viu algo que a multidão não conseguia perceber: um homem em busca de transformação. O impacto social deste gesto de J foi profundo ao desafiar as normas sociais e religiosas da época. Não só revelou a hipocrisia do julgamento moral, mas também abriu a voz de uma notícia: compreensão da graça e da misericórdia. As pessoas estavam acostumadas a julgar os outros pelos seus aparentes pecados, mas Jesus mostrou que a verdadeira transformação vem de dentro e que qualquer pessoa, independentemente do seu passado, pode ser renovada pelo poder do amor de Deus. A alegria que Zaqueu sentiu ao descer da árvore foi indescritível. Num instante, toda a rejeição, toda a vergonha que ele carregava parecia ter se dissipado. Aquele que até então era tratado como um pária agora era
Desejado por Jesus, o Messias, por outro lado, era mais do que apenas um convite para compartilhar uma refeição, era um convite para um novo começo. Uma oportunidade de redenção. Quando Jesus desceu e se aproximou, os murmúrios na multidão começaram a crescer, as pessoas ficaram em choque, sem entender por que Jesus havia escolhido justamente um homem como Zaqueu para ser seu hóspede, incapaz de aceitar que alguém tão corrupto pudesse ser digno da presença de Jesus. Expressões de surpresa rapidamente se transformaram em indignação e vozes que alguns momentos antes elogiou a presença de Jesus agora unido em um coração descontente. Lucas 197 capta esse momento. Vendo isso, todos murmuraram e disseram que ele foi ficar com um pescador, mas Jesus não via as coisas da mesma forma que ele não olhava para o axé como os outros o viam. Ele viu o coração deste homem, percebeu o desejo profundo de mudança, o arrependimento silencioso que habitava o axé e por isso o chamou. O chamado de Jesus a Zaqueu nos ensina uma lição profunda sobre ser visto e reconhecido. Para muitos, Zaqueu era apenas um pecador, um traidor, alguém além da redenção. Mas para Jesus, Zaqueu era uma alma em busca de redenção, alguém que apesar de suas falhas ainda poderia mudar. Esse encontro nos mostra que mesmo quando nos sentimos invisíveis, rejeitados ou indignos, se Jesus nos vê, Ele conhece nossos nomes, nossos corações e está pronto para nos chamar, para nos convidar para estar com Ele. Não importa o que os outros possam pensar que Zaqueu trouxe rapidamente. Jesus voltou para casa e daquele momento em diante sua vida nunca mais seria a mesma. O encontro que teve com o Messias não foi apenas uma experiência passageira, foi o início de uma transformação que afetaria não só a sua vida, mas também a do povo ao seu redor. O simples fato de ser reconhecido e aceito por Jesus mudou o destino de Zaqueu. Ele passou de homem rejeitado a anfitrião do Messias, de pecador a alguém pronto para transformar a atmosfera na casa de Zaqueu. Era diferente de tudo que ele já havia experimentado quando Jesus e seus discípulos se estabeleceram. Nela o coração de Zaqueu batia descontroladamente. Ele achava difícil acreditar que o mestre estava ali sob seu teto compartilhando uma refeição com ele. As paredes que uma vez testemunharam essas práticas desonestas agora raciocinado com palavras de vida, de graça e verdade. Cada palavra de Jesus penetrou profundamente em sua alma, revelando não apenas seu erro, mas também a possibilidade de redenção. Zaqueu sentiu uma luz acender nele. A presença de Jesus não o fez sentir-se condenado, mas amado. Ele entendeu que apesar de todos os seus pecados e da vida que levou até então, ainda havia esperança para ele. A graça de Jesus era tangível, quase palpável, envolvendo-o num abraço que ele nunca teria imaginado ser possível. Esta compreensão deu origem ao verdadeiro arrependimento, um desejo sincero de mudar não só através de palavras, mas através de ações concretas. Num momento de profunda emoção, Zaqueu levantou-se diante de todos os presentes. Seus olhos não brilharam mais a ganância de antigamente, mas com a determinação de quem encontrou um novo objetivo. Com voz firme, mas humilde declarou: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se fiz algo de errado a alguém devolvo-lhe quádruplo. Lucas 198 não foi uma promessa vazia, mas uma decisão imediata que demonstrou a profundidade de sua transformação. A declaração de Zaqueu foi radical. Dar metade de sua propriedade aos pobres foi um ato de generosidade extraordinário, especialmente vindo de alguém que dedicou sua vida a acumular riquezas. Mas foi além ao prometer restituir integralmente aqueles que o fraudaram. Zaqueu cumpriu os requisitos da lei mosaica, que estipulava que em caso de roubo ou fraude a restituição teve que ser multiplicado. Isso mostrou que seu arrependimento não era superficial. Ele estava pronto para enfrentar as consequências de suas ações e fazer reparações quando necessário. Esta transformação interior de Zaqueu ilustra o que é arrependimento autêntico. Não foi apenas uma questão de sentir remorso pelos erros cometidos, mas de tomar medidas concretas para corrigir o passado e mudar o futuro. A mudança no axé foi imediata e evidente. Ele passou de um homem ganancioso e desonesto a uma pessoa generosa e justa. Sua riqueza, antes um símbolo de corrupção, agora seria usada para abençoar os necessitados e reparar as injustiças que cometeu. A atitude de Zaqueu nos lembra de outros momentos da Bíblia onde indivíduos experimentou transformações profundas depois de encontrar a graça de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, perseguiu ferozmente os cristãos, até mesmo aprovando sua morte. No entanto, após um encontro dramático com Jesus na estrada para Damasco, sua vida mudou completamente. O perseguidor Paulo se tornou um dos maiores propagadores do Evangelho, dedicando sua vida a difundir a mensagem de Jesus entre os gentios. Outro exemplo é o de Maria Madalena, de quem Jesus expulsou demônios. SEP de sua que provavelmente carregou um passado de sofrimento e talvez de pecado,
tornou-se uma fiel seguidora de Jesus, presente em momentos cruciais como a crucificação e sendo a primeira a testemunhar a sua ressurreição. A sua vida transformada é um testemunho do poder redentor de Jesus e da forma como ele pode restaurar completamente aqueles que o procuram. A história do filho pródigo, contada pelo próprio Jesus, também reflete esse tema de arrependimento e redenção. O filho mais novo, após desperdiçar sua herança em uma vida dissoluta, reconhece seu erro e volta para casa. Ele espera ser tratado como um servo. Porém, o pai o recebe de braços abertos, restaurando sua posição de filho e celebrando seu retorno. Esta parábola destaca o amor incondicional de Deus e sua alegria ao ver um pecador arrependido retornar para ele. No caso de Zé, sua conversão não só afetou a sua própria vida, mas também teve um impacto na comunidade ao restaurar aqueles que o abandonaram. Ele começou a reparar as feridas que causou na sua sociedade. Generosidade para com os pobres também significava que os marginalizados se beneficiariam com sua mudança de atitude. Zaques não estava apenas corrigindo erros do passado, ele também estava semeando justiça e misericórdia em sua cidade. A resposta de Jesus à declaração diz e confirma a autenticidade de sua transformação ainda mais em Lucas 199:10. Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Antes de tudo eu tenho Jesus reconhecido publicamente a transformação de Zé ao dizer que hoje a salvação entrou nesta casa. Não foi algo oculto ou limitado a uma mudança interior e privada. Jesus queria que todos soubessem que algo radical havia acontecido. Produziu naquele dia Zaqueu, um homem antes considerado um pecador excluído da sociedade e espiritualmente perdido, foi agora declarado salvo. A salvação não era algo distante ou abstrato, mas muito real e presente. Jesus proclamou que naquele mesmo dia a redenção havia chegado a Zaqueu e sua casa. A declaração de Jesus foi, portanto, uma reafirmação do poder da graça divina, de que mesmo aqueles que estão mais distantes e mais rejeitados podem ser alcançados e restaurados, chamando Zaque de filho de Abraão. Jesus também reafirmou a identidade espiritual de Zé. Para o povo judeu, ser descendente de Abraão significava fazer parte do povo escolhido de Deus, herdeiro das promessas feitas aos patriarcas. Porém, por causa de sua profissão e da maneira como conduziu sua vida, Zaqueu foi tratado como alguém excluído desta aliança por muitos, que ele havia se afastado tanto de suas raízes espirituais que não merecia mais ser considerado um verdadeiro judeu. Mas Jesus, ao dizer que Zaque também era filho de Abraão, restaurou essa identidade perdida. Ele estava dizendo, em outras palavras, que a transformação de Zé o reintegrava à comunidade de fé e que a sua salvação o reconectou ao desígnio original de Deus para o povo de Israel. A salvação foi então um retorno, uma reconciliação com a verdadeira herança espiritual que Zé havia perdido. O mais significativo, porém, é o objetivo final revelado por Jesus em suas palavras: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui Jesus não falou apenas de Zé, ele revelou a missão central de sua vinda ao mundo. Ele não veio para os justos nem para aqueles que já acreditavam que estavam no caminho certo, ele veio acima de tudo para aqueles que estavam à margem. Aqueles que, como Zé, se perderam em suas escolhas, em seus pecados, em sua rejeição social. Zaque era um exemplo vivo desse tipo de pessoa, alguém que todos consideravam isso além do redenção perdida para sempre, mas na realidade ele era exatamente o tipo de pessoa que Jesus veio procurar, e naquele dia a missão de Jesus foi cumprida mais uma vez. Este momento nos lembra que o papel de Jesus como Salvador não está condicionado pelo passado de uma pessoa, não importa o quão longe alguém se mudou ou até que ponto ele caiu no pecado. A graça de Jesus é cada vez maior. Ele veio para buscar e salvar os perdidos, não apenas aqueles perdidos fisicamente, mas aqueles espiritualmente separados, emocionalmente distantes e moralmente fracassados. Jesus mostrou que não há distância muito grande para ele e não há pecados tão profundos que ele não possa perdoar. Esta história também nos leva a reconsiderar nossa própria perspectiva sobre quem é digno de salvação. Muitas vezes, como a multidão em Jericó, estamos prontos para julgar e excluir aqueles que aos nossos olhos parecem necessitados, mas Jesus nos lembra através do axé que ele veio por toda a sua graça. Não faz distinção entre ricos e pobres, justos ou pecadores, todos são convidados para a mesa do reino de Deus. A salvação está disponível para todos que, como Zé, respondem ao chamado de Jesus com arrependimento e um desejo sincero de transformação. Ao refletirmos sobre a história de Zé, é impossível não notar como ela permanece relevante em nossas vidas diárias. A transformação deste cobrador de impostos, odiado pelo seu próprio povo, faz-nos pensar nos desafios que todos enfrentamos na nossa jornada de fé.
O que torna a história de Zé tão poderosa não é apenas o facto de ele ter encontrado a redenção, mas como isso aconteceu inesperadamente sem aviso prévio. Uma época em que ele provavelmente aceitou que sua vida nunca mudaria, assim como Zaqueu. Muitos de nós carregamos pesados fardos de sentimentos de culpa por vergonha ou pela percepção de que somos muito longe de sermos salvos em um mundo onde somos constantemente julgados por nossas falhas e erros. É fácil acreditar que já ultrapassamos o limite da redenção, que nossos pecados são grandes demais ou que nosso passado é muito sombrio para sermos salvos. A esperança. Podemos nos perguntar se eu realmente mereço uma segunda chance. A história de Zé responde a essa pergunta com um sonoro sim. Ele é um homem de má reputação cujas escolhas de vida o isolaram social e espiritualmente. Foi visto e chamado por Jesus, e essa é uma lição profunda. Não importa onde você esteja ou o que você fez, Jesus não vê você com os olhos de julgamento que o mundo poderia usar, mas com olhos de graça e compaixão. Jesus sabia exatamente quem era o Axé, conhecia seus erros e ainda assim ele ligou ele pelo nome. A grande questão diante de nós é: está como você acha que Jesus te vê hoje? Ele é da mesma forma que olhou para o Axé, vê além dos seus fracassos e imperfeições ao percebendo seu potencial de transformação e renovação. A trajetória de Zé nos desafia a examinar nossas próprias vidas e considerar a possibilidade de mudança em qualquer fase de nossa jornada. Talvez você se sinta preso em um passado e não consiga se libertar, ou talvez esteja lutando contra o sentimento de que isso é tarde para começar de novo, mas a história de Zé nos mostra que nunca é tarde. Para Jesus não veio para quem se considera justo e perfeito, ele veio para aqueles que, como Zé, reconhecem suas necessidades de mudança e estão prontos para dar um passo na direção certa, e esse passo pode ser dado a qualquer momento. Zaché, em uma única decisão, subiu em uma árvore para ver Jesus mudar o rumo de sua vida, não porque ele era perfeito, mas porque estava aberto à possibilidade de que algo novo pudesse acontecer. Você também estaria disposto a subir por conta própria, ou sair da multidão e buscar a presença de Jesus acreditando que isso pode transformar sua vida? Você já se sentiu indigno da redenção? A boa notícia é que a graça de Deus não depende da nossa dignidade, mas sim da sua bondade. A transformação do Zé nos ensina que o verdadeiro arrependimento vai além das palavras, envolve ação. Não apenas admitiu seus erros, mas deu passos concretos, corrigir seus pecados e buscar a reconciliação com aqueles que o decepcionaram. Em nossa vida moderna, o que significa tomar tais ações? Talvez signifique perdoar alguém que nos deixou magoar ou pedir perdão por algo que fizemos. Talvez envolva compartilhar nossas bênçãos com os menos afortunados ou corrigir as injustiças que cometemos. Cada um de nós tem suas próprias restituições a fazer, e o exemplo de Zé nos incentiva a agir com integridade e compaixão, confiando que Deus está conosco cada passo. Assim como Zaché foi transformado ao conhecer Jesus, todos podemos experimentar essa mudança. Não importa o quão longe nos sintamos de Deus, a graça que tocou Zé ainda está disponível para nós hoje, e é o maior conforto para todos saber que a graça de Deus não tem limite, não conhece fronteiras, está sempre acessível a quem o procura. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa verdade, que está lutando com o peso do passado ou com a sensação de estar perdido, compartilhe a história de Zaqueu com esta pessoa. Diga-lhe que a graça de Deus está disponível para todos, que ninguém está além do amor e da redenção de Cristo. A jornada de Zaqueu é um lembrete poderoso de que em qualquer estágio da vida transformação é possível. Não importa o quão longe você se tenha desviado, Jesus está pronto a encontrá-lo para chamar seu nome e oferecer uma nova chance. Você está pronto para aceitá-lo e, mais importante, você está pronto para ajudar os outros a ver que esta graça também é história para eles. De Zaché nos impulsiona não só a vivenciar essa transformação em nossas próprias vidas, mas também a sermos portadores desta mensagem de esperança para aqueles que nos rodeiam e que, assim como Zaché, aguardam um encontro que mudará tudo. Se esta história o inspirou, desafiado a refletir sobre sua própria vida e como você tem se aproximado de Deus, então não deixe isso passar. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre essas histórias poderosas da Bíblia. Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obediência à voz do Senhor. Obrigado por assistir, se cuide e que Deus te abençoe.